Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia. Mais uma palavra aqui para abençoar a sua vida. Eu peço a você que dê sua curtida, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, dê seu pedido de oração para eu poder orar por você. E hoje o nosso tema é Jesus vive. Nossa leitura está no livro de Atos, capítulo 4, versículo do 8 ao 20. A palavra do Senhor fala assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinha a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-lo para não falarem mais deste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram que de modo nenhum falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui Pedro e João, eles foram presos no cárcere porque todas as tardes eles passavam para o templo chamado Formosa, da oração das 3 da tarde. Lá estava um coxo de nascença. E esse coxo pediu a Pedro uma esmola. E Pedro e João disseram para o coxo: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. E esse coxo voltou a andar. Então toda a autoridade daquela época ficaram admirados com isso e condenaram os apóstolos. E prenderam eles por causa do nome de Jesus. E Pedro e João falam, que Jesus, ele ressuscitou, ele foi crucificado, mas Deus ressuscitou dentre os mortos. E em nome de Jesus é que esse homem foi curado. E ele fala que não há salvação em nenhum outro nome, só em Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome pelo qual sejamos salvos, mas só Jesus Cristo. E as autoridades, ao verem que Pedro e João eram homens iletrados, incultos, mas que eles estavam sabendo, eles viviam junto com Jesus e tinham ouvido e vivido o que Jesus fez, Eles eram testemunha viva do Senhor Jesus. Então eles ficaram com medo de fazer alguma coisa com eles. E Pedro fala que, mas antes ouvir a Deus do que aos homens, Mas antes você cumprir a palavra de Deus do que ir pela cabeça dos homens,
Aqui ele fala no versículo: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. E não podemos deixar de falar de Jesus, porque ele vive e reina para todo sempre. Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E não há salvação em nenhum outro, só Jesus salva o pecador. Ele é o único caminho para mim e para você. Só Jesus pode nos tirar do pecado. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Todos nós precisamos de Jesus, o nosso Senhor, porque é Ele que nos cura, nos liberta, nos salva. É Jesus que nos dá a paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não conhece, a paz que só Jesus pode dar em nosso coração. Abra seu coração e aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, mediante a fé e a graça de Deus. Você será salvo. Não há salvação em nenhum outro, porque Jesus, ele vive e reina para todo sempre. E quem se aproxima dele tem que ter fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E só Jesus é que pode nos dar a vida eterna, mediante a fé. Jesus é o Filho de Deus, que Deus enviou para nos resgatar do pecado. Fica essa palavra ao seu coração, permita orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia na sua presença. Que o Senhor venha nos proteger, nos guardar, protege a nossa família, a nossa casa, livra do mal, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer a cura de toda enfermidade, toda doença em nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar os casamentos, os lares, venha proteger as crianças, os idosos, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer libertação àquele que está sendo escravizado nos vícios, em nome de Jesus. Abrir as portas de emprego àquele que está precisando, em nome de Jesus. Amém. Tome posse, amado. Deus abençoe seu dia.